IAG apresenta Esperança para a Vida. Misericordioso Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, graças te rendemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, para estudarmos mais uma vez a sua palavra. Pedimos, Pai, a presença do teu Santo Espírito e que tudo quanto nós vamos tratar aqui sobre esta lição possa estar de acordo com a tua vontade e possa, Senhor, nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, também ajuda os que estão lá em casa a acompanhar esse estudo para que graças e honra possam ser para ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham neste canal IAG Moçambique. Queremos desde já dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez neste programa Esperança para a Vida. Programa este onde nós estudamos a lição semanal da Escola Sabatina e estando num novo trimestre onde nós vamos dar continuidade à jornada do povo de Deus desde que saiu do Egito em direção a Canaã terrestre, onde nós estaremos a examinar as lições de fé no livro de Josué. Para tal, nós contamos com a presença do irmão Rogério, que está aqui conosco, para mais uma vez juntos estudarmos a lição. Irmão Rogério, seja muito bem-vindo, pode saudar os irmãos. Muito obrigado, irmão Cipriano. A paz do Senhor esteja com todos os irmãos que nos acompanham aí em casa. Seja mais uma vez bem-vindo às lições da Escola Sabatina, que é esperança para a vida. Sempre preparado e disposto para mais um estudo da lição da Escola Sabatina? Amém. Sempre preparado, graças a Deus. Muito bom. Mas também contamos com a presença de uma convidada muito especial. Por acaso ela é que está a abrir, com chave de ouro, a cena de termos convidadas, porque sempre temos convidados, não é? Estamos a falar da irmã Sandra. Irmã Sandra, seja bem-vinda, é uma honra estar aqui consigo. Pode saudar aos irmãos que nos acompanham do outro lado. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui e logo a começar com este programa que também vai incluir as mulheres. Sejam bem-vindos, todos que vão nos acompanhar a partir de casa. Muito bom. Está preparada para esse desafio? Vamos ver. Amém. Então, nós estamos na lição número 2, que tem como tema Surpreendidos pela Graça. Nós vimos que Israel falhou naquilo que foi a missão que Deus havia preparado e concedido ao seu povo, no que diz respeito a questões de obediência. Então, nós vimos uma geração rebelde que se levantou, apesar de tudo que Deus havia feito, em prol do benefício deste povo. Mas como nosso Deus é um Deus longânimo, misericordioso, Ele decide dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Mas desta vez, estamos a falar de 40 anos depois, onde muitos dos rebeldes pereceram no deserto e o líder Moisés, ele também havia descansado. Então encontramos Deus levantando um novo líder, que é Josué, para dar continuidade à missão. Então nós vamos ver aqui o que terá acontecido nas vésperas dessa entrada ou do cumprimento da promessa que Deus havia feito aos patriarcas no passado, que daria a terra de Canaã como herança para a descendência do Abraão. Então nós encontramos aqui nesta lição como verso para memorizar, podemos abrir o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, que pela fé, Rabi, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Então aqui encontramos a manifestação daquilo que é a misericórdia de Deus. Ou seja, nós vimos que realmente a graça de Deus pode surpreender a muitos. Quando nós olhamos para esta mulher, aqui a Bíblia diz que ela era uma prostituta. E nós sabemos que ela pertencia a um povo rebelde, não é? Que vivia em caminhos que não agradam ao nosso Senhor. Agora, o que nós podemos dizer sobre esse tema, surpreendidos pela graça nos dias atuais? Bom, muito bem. Na verdade, surpreendidos pela graça é que, na verdade, a graça de Deus alcança a todos. Independentemente da sua forma de ser, do seu comportamento aqui na Terra, aqui encontramos que sempre onde sobreabunda o pecado, sempre sobreabundou que a própria graça. Aqui é prova viva disso, da história de Rahab, que estava
numa terra que esta terra era uma terra pagã. O juízo de Deus estava naquela terra. Era todos para serem o quê? Eliminados. Por causa da graça de Deus, ela foi o quê? Foi liberta, não é? Da morte. Uma coisa interessante que encontramos aqui que o autor diz na introdução da lição, ele diz o seguinte: alguém poderia pensar que a promessa de Deus de dar a terra aos israelitas não exigiu nenhum esforço deles. No entanto, a garantia do apoio divino não anula a responsabilidade humana. Israel estava pela segunda vez nas fronteiras de Canaã. As expectativas eram altas, mas na última vez que Israel esteve na fronteira e teve mesmo a tarefa, experimentou um fracasso gigantesco. Então nós encontramos aqui que a responsabilidade humana não é anulada, não é? Pela a garantia do apoio divino. O que podemos dizer no que diz respeito à salvação? Porque há muitos que dizem que nós simplesmente precisamos crer e basta, já estamos salvos. O que nós podemos dizer? Será que a garantia da salvação que Jesus Cristo nos concedeu anula a nossa responsabilidade? Claro que não. Nós encontramos aqui um povo que tinha que cooperar com Deus. Muitas das vezes, de facto, o irmão estava aqui a dizer, encontramos pessoas que dizem que é preciso fazer as obras para sermos salvos, e os outros dizem que é só aceitar a Cristo que nós seremos salvos, a dita graça, né? a graça barata. Mas pelo estudo nós conseguimos ver que as duas coisas devem cooperar. É a graça de Deus de um lado e também a cooperação do ser humano do outro lado. E só assim é que os seres humanos poderão alcançar a salvação. Pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós sabemos que a fé é manifesta através das nossas obras. Por isso que a fé sem obras é uma fé morta. Então, segunda chance. Na lição de domingo temos como tema segunda chance. E a questão que se coloca aqui para os irmãos poderem nos esclarecer é por que Josué começou a missão de conquistar a terra prometida enviando espias. Porque aqui no capítulo 2 de Josué, nós lemos logo no versículo 1, e Josué, filho de Nun, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Rabi e dormiram ali. Então, por que começa enviando espias? O que nós temos a dizer sobre isso? Bom, nós sabemos que Josué era um soldado militar. Ele, sabendo das estratégias de guerra, primeiramente ele tinha que enviar alguns espias para espionar a cidade, para saber como é que nós podemos entrar naquela cidade. Esse é o primeiro aspecto. E também isso ia facilitar a conquista, sabendo que a estratégia de guerra sempre funciona assim. E não só, era para também evitar um relatório negativo. Isso já aconteceu antes, quando o Moisés ele viu 12 espias, não é? Nós sabemos que dos 12 que foram enviados, não é? 2 simplesmente em que Josué fazia parte e Caleb que deram uma notícia favorável. Que, na verdade, assim como Deus nos prometeu essa cidade, nós podemos fazer o quê? Podemos entrar, não é? Então, era importante que o Josué enviasse esses 12 espias para que não pudesse também abalar a confiança que Deus deu ao povo. Não é? Isso era muito importante. Vejamos que uma das coisas que também gostaria que pudesse esclarecer aí é que Josué, quando manda os 2 espias, a Bíblia diz que ele mandou secretamente. O que estaria por detrás desse segredo, né? Neste caso, por que teria que ser secretamente desta vez? Vamos ver que o autor também traz aqui que, em algum momento, nós não podemos tirar decisões a partir de alguns relatórios. Vimos que a democracia, muitas das vezes, pode falhar. Por quê? Porque nem sempre a maioria tem razão. Conforme o irmão estava aqui a dizer, anteriormente, Moisés, amando de Deus, tinha que mandar 12 espias, recolhendo, né, cada um dos mais fortes em cada tribo, para irem espiar a terra. Mas os relatórios, de fato, não foram favoráveis pela maior parte deles, que eram 10,
somente por Caleb e Josué é que o relatório foi favorável. Por quê? Porque eles confiaram em Deus, não depositaram a confiança nas suas próprias forças. E desta vez, Josué, ele manda 2 pessoas somente para irem espiar a terra, e ele sabia e confiava em Deus, e as pessoas que ele mandou também confiavam em Deus, que os relatórios que iam trazer seriam suficientes para que pudessem avançar com a obra que Deus tinha lhes incumbido. Eu, quando estava a analisar essa questão, me veio em mente o livro de Neemias. Podemos ir para Neemias capítulo 2. Eu encontrei aqui algo que achei muito interessante compartilhar com os irmãos, sobretudo dessa forma como Josué decidiu conduzir, não é? Esta jornada. Porque nós vimos que Josué fez parte dos espias que Moisés mandou e entraram na terra prometida e espiaram a terra. E juntamente vimos que Josué fez parte daqueles que trouxeram um bom relatório. Porque dos 12, nós vimos que apenas 2 é que trouxeram um bom relatório. Os outros desencorajaram o povo de entrar na terra onde Deus já havia designado que eles deviam entrar. Então Josué, juntamente com seu companheiro Caleb, são aqueles que trouxeram o verdadeiro relatório e encorajaram o povo que, se Deus estava com eles, eles deviam avançar, independentemente dos obstáculos. Não, ele tinha experiência daquilo que ele mandou os outros para fazer, mas desta vez foi mais sábio, porque se da última vez a maioria conseguiu desencorajar o povo, nós vimos as consequências, não é, desse desencorajamento. Desta vez ele escolheu pessoas a dedo, pessoas confiáveis que viriam trazer um relatório de acordo com aquilo que eles poderiam presenciar lá. Então, nós vimos aqui o Neemias. Na reconstrução de Jerusalém, a Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 10, nós vimos que quando o Neemias recebeu o apoio da parte do rei Artaxerxes para que ele pudesse voltar e fazer a reconstrução do muro de Jerusalém, ele enfrentou oposição. No versículo 10 diz que quando Sambalat, o Ornita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Daí que o trabalho que Neemias devia fazer, ele começou numa primeira fase também em segredo. Porque mais em frente nós vimos que esses homens foram trabalhando ao ponto de corromper alguém que fazia parte do povo de Israel, para desencorajar o povo de Israel. Mas aí no versículo 12 diz o seguinte: levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Então nós vimos aqui também Neemias que em algum momento, não é? Ele levantou e não contou nada a ninguém para ele poder examinar, não é? Onde é que devia se remendar as brechas que haviam sido feitas. Ou seja, em algum momento na vida cristã, dentro de uma crise, dentro do povo de Deus, existe um momento em que há assuntos que não podem ir ao público antes de se fazer um exame ou examinar-se esses assuntos de uma forma minuciosa. Só depois é que podem avançar para os demais. Então nós encontramos aqui essa questão de sermos sábios, não é? Quando nós queremos tomar certas decisões que vão impactar não só a nós, mas também as pessoas que se encontram conosco. Não sei se gostariam de dar mais um acréscimo para podermos avançar. Muito bem. Na verdade, é basicamente isso que o irmão Cipriano acaba de dizer aqui. Perceberam que na igreja, no sexto dia, temos lá o conselho da igreja, que sempre esses assuntos primeiro passam do conselho da igreja e depois vão para onde? Para a plenária, não é? Enquanto que o conselho da igreja deliberou. E depois disso, a plenária que vai decidir se, na verdade, aquilo que o conselho da igreja deliberou é certo ou não. Agora, quando nós falamos de segunda chance, eu percebo que Deus, na verdade, dá muitas chances a nós. Não é como seus servos. Não só dá uma ou duas, mas dá muitas chances. Eu não sei quantas vezes eu já pequei, desde que nasci até
até agora. Mostra só, Deus tem trabalhado comigo diariamente para que eu mude do meu comportamento. É o que acontece às vezes com o querido irmão, que na verdade Deus não só te dá duas chances, dá N chances. Eu não sei quantas chances Deus deu ao povo, não é? Porque desde a saída do Egito, não é, a caminho da Terra Prometida, quantas vezes o povo se rebelou contra Moisés? Muitas vezes, até o ponto de Deus dizer o seguinte: eu só posso eliminar este povo, porque já não há o quê? Já não há conserto entre eles. Pois também o que aconteceu no tempo de quem? No tempo de Noé. Por ver que este povo já não há conserto, Deus o que teve que fazer? Teve que limitar o povo. Por favor, vocês não vão fazer o quê? Não vão entrar na arca, porque a vossa maldade já subiu até o quê? Até mim. Não é? Então, sempre existe o que é chance, mas existe limite que Deus vai dar o que ao próprio ser humano. Antes da irmã Sandra comentar, queria aproveitar, deixar uma questão sobre esse ponto. Quando falamos da segunda chance que Deus deu ao povo para poder entrar em Canaã, o que é que nós podemos aprender sobre esta segunda oportunidade no que diz respeito ao caráter e paciente e misericordioso de Deus? O que é que nós podemos falar sobre o caráter de Deus, olhando para essa questão dele conceder mais uma segunda chance? Deus, para além de ele ser nosso Criador, Deus conhece a cada um de nós. Vejam que nessa cena de dar a segunda chance, o autor trouxe-nos aqui a história de Pedro. Sim, Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. Isso já tinha sido dito pelo próprio Jesus. Por quê? Porque quando Deus diz que é para nós fazermos uma determinada coisa, nós temos que ser obedientes. A irmã Ellen White diz que se Pedro, Tiago e João tivessem orado lá no jardim de Getsemaní, então eles não teriam caído nessas tentações. Vejam que o único que seguiu a Jesus até a sala de julgamento foi João. Pedro seguiu, mas de uma forma camuflada. E sempre que nós usamos essa forma de ser, o inimigo se aproveita para transparecer, para deixar tudo claro aquilo que é o nosso caráter. Então, é o que aconteceu com Pedro, infelizmente. Mas vejam que Deus, adiante, depois queria, quando nós formos a ver João, no capítulo 21, a partir dos versos 15 a 19, nós encontramos um Jesus que está a mostrar a Pedro que eu te perdoei, que eu te dei mais uma chance, que o lugar onde tu estavas a ocupar, voltarás a ocupar novamente. É aí onde Jesus concede a Pedro essa mesma chance que cada um de nós precisa ter diante de Deus. Veja que ele podia ter pensado que Deus me perdoou, mas ainda estava um pouco acanhado pelas perguntas que Jesus fazia e pelas respostas que ele ia dando. Mas aqui nós conseguimos encontrar que 3 vezes ele negou e 3 vezes Jesus lhe disse que você volta ao lugar onde estava e assim você vai continuar a seguir o seu caminho ao meu lado. Exato. E aqui também mostra a própria graça, não é? Deus é que nos procura, mas nós temos que aceitar, não é, o arrependimento, não é? Ou aceitar essa graça. Quando eu vou para o livro de Efésios, capítulos 2, de 8 a 10, já nos diz abertamente aqui: pois vocês são salvos pelo quê? Pela graça, por meio de quê? Da fé. E isso não vem de quê? De vocês. É um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós as praticarmos. Aqui percebemos que, na verdade, a graça ela é acompanhada pelas obras. É claro que nós somos salvos para o quê? Para servir. Em nenhum momento alguém que é salvo, não é, ou é salva, não faz as boas obras. Quando eu sou salvo, vou ter que obedecer o quê? A lei de Deus. Agora, esta graça não só apareceu no Novo Testamento, mas também a graça esteve desde a criação do ser humano, Adão e Eva. Eles também foram o quê? Foram salvos pela graça de Deus. E depois, essa graça, Jesus não oferece somente àqueles que serão salvos. Ele oferece a todos nós. Vejam a história de Judas. Judas foi oferecido também várias vezes chances para poder se arrepender dos seus pecados. Mas ele continuamente também foi do lado oposto àquilo que era a vontade de Deus. Olhando para esse exemplo do Pedro, Pedro, mesmo antes de negar a Cristo, ele recebeu a informação de que ele faria isso. Então, eu quando pego esse exemplo de Pedro, consigo ver o título da nossa lição, número 2. Ele foi surpreendido pela graça. Porque em condições normais, nós veríamos alguém que sentiria remorso.
e por sentir remorso ele não iria se arrepender, mas poderia se afastar mais, olhando que ele já não tem solução. Mas como foi surpreendido pela graça, ele compreendeu essa questão de que Deus lhe surpreendeu pela graça, ele conseguiu arrepender-se, confessar seus pecados e recebeu o perdão da parte de Deus. Então nós vimos que Deus atua de uma forma surpreendente, porque ele consegue nos levar até a pessoas que nós podemos julgar serem pessoas ou almas improváveis serem alcançadas pela graça de Deus. Por isso que a lição de segunda-feira acaba nos sugerindo um valor em lugares inesperados, não é? Então, onde nós analisamos aquilo que foi a experiência da Rabi, não é? Que ela é considerada como uma prostituta, mas que recebeu os 2 espias que foram enviados pelo Josué. Agora, a questão que podemos colocar aqui é como é que nós podemos aplicar em nossa vida a fé de Rabi, que arriscou tudo para colocar-se do lado de Deus. Será que podemos, qual é a experiência que nós podemos aprender dela? Porque na medida em que ela fez isso, nós vimos que ela acabou usando uma mentira. Então os irmãos vão poder esclarecer melhor se podemos mentir para alcançar o favor de Deus. Sirva, Sandra. Bom, essa aqui é uma história muito, muito interessante. Vejam que a Bíblia nos diz que a fé vem de ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Vejam que esta história é tão engraçada na vida de Raabe. Ela ouviu. Por quê? Porque quando ela recebe os espias, ela relatou tudo quanto está a acontecer na terra de Jericó. Diz que todos aqui estão a tremer só de ouvir aquilo que aconteceu. Então, ela ouviu e creu. Muitas das vezes nós admiramos, mas por que eu não tenho essa fé? Porque nós não vamos à fonte. Na altura, ela não tinha a Bíblia para poder ler e ouvir. Exatamente. Mas nós hoje temos a Bíblia. Se nós queremos que a nossa fé cresça, nós temos que beber da fonte, que é a palavra de Deus. E não só, também temos que buscar orando. Ela ouviu e quando chegaram os espias, nós podemos considerar aquilo como se fosse uma oração. Sim. Por quê? Porque aquele concerto que ele teve com os espias, então isso mostra que era uma forma dela pedir. Ela foi direto à fonte e ela pediu. Vejam que no fim, depois nós vamos ver que Deus, ele tinha a tendência, a vontade de salvar a todos na terra de Jericó. Mas se não salvou é porque muitas pessoas, mesmo ao longo, quando eles estavam a sair do Egito para Canaã, ao longo do deserto, nós encontramos muitos povos que mesmo sabendo que Deus era Deus, mas eles gozavam com o povo de Deus, gozavam com o próprio Deus. Mas ela não, ela colocou a sua fé em prática. Para além de ela ouvir, para além dela crer, ela também pôs em ação. É por isso que o Tiago diz que a fé sem obras, ela não nos salva. Muito bem. Agora, eu ia fazer a seguinte questão. Nós, como cristãos, podemos mentir, não é? Mas por que a Raabe mentiu? Não é? Eu percebo que eu que conheço a Deus desde muito tenho que evitar o quê? Mentir. Quando nós vamos para a história de Raabe, ela estava num contexto em que o paganismo já tinha atingido o seu apogeu. Então, era normal para eles mentir. Era normal. Então, nós percebemos que quando ela encontrou a luz diante daqueles 2 espias, perdão, que quando nós vamos para a história de Raabe, até hoje, ela é conhecida como uma prostituta. E depois não conhecemos a Raabe depois da prostituição. Mas nós sabemos que é esta Raabe que é ancestral de quê? De Jesus Cristo. Não é? Então, a luz que ela recebeu foi o quê? Foi progressiva. Foi gradual. Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo 17 e 30, nós encontramos que Deus não leva em conta o tempo de quê? De ignorância. Agora, eu como cristão que conheço a Cristo desde há muito, tenho que evitar mentir. Mas para ela, o contexto era o quê? Era diferente. Imagina alguém que nasceu, não é, na mentira. Diferente de mim, que não nasci na mentira. Há quantos anos estou na igreja? E ela conhecia esse Deus. Ela só conhecia, conforme disse a irmã Sandra, que só conhecia do quê? Com rumores. Quem era este Deus? Mas, naquele momento, ela mudou completamente a sua vida. A Raabe, que era mentirosa, passou a seguir fielmente a Deus. Por essa razão que ela casou com quê? Com um da tribo de quê?
de Judá, neste caso, que era um israelita. E veja só que o povo de Israel que presenciou todos os milagres desde Egito ao longo do deserto, por que eles morreram? A Bíblia diz que morreram por causa da incredulidade. Exatamente. Mas uma mulher, na condição em que estava, ela creu, só de ouvir, ela creu, foi salva, ela e a sua família. Vejamos que esse é o propósito do Evangelho. Deus, quando manifestou os milagres que manifestou em favor do seu povo, não visava apenas alcançar o seu povo, mas sim todos os povos que viessem porventura ouvir sobre as obras que havia efetuado, não é? Como provas, né, dele ser o libertador do seu povo. Agora, podíamos ler aqui no livro de Josué, no capítulo 2, o versículo 11, para vermos a reação dela, né, ao dar o testemunho. Ela diz que quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Agora, a parte mais importante é essa que vem. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu, embaixo na terra. Nós vamos ver que quando o Evangelho eterno ser pregado para todas as nações, povos, tribos e línguas, todos aqueles que aceitaram o Evangelho vão fazer essa confissão. Vão fazer esta confissão, confessando que Deus é Deus tanto no céu, assim como embaixo da terra. Ou seja, não há nenhum outro Deus além dele. Então nós vimos aqui o cumprimento daquilo que os apóstolos disseram. Nós não podemos calar diante daquilo que nós ouvimos e vimos. Ela era antes de ver, mas só pelo que ela já havia ouvido, ela fez o quê? Creu, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ela ouviu e creu. De tal forma que, quando nós pegamos o exemplo do próprio pai da fé, o Abraão, ele não viu para crer. Ele ouviu primeiro para crer. Então, não foi ver para crer. Mas, ele depois viu os resultados daquilo que foi a sua fé. Por isso que o Tiago, que aqui a lição nos sugere para lermos, Tiago capítulo 2, traz um elemento muito importante, porque muitas das vezes as pessoas exaltam muito a questão da justificação pela fé e anulando o papel das obras. Mas, conforme já dizia, a nossa fé é revelada por intermédio das nossas obras. Por isso que quando a Bíblia exalta a questão de fé, nós devemos perceber que, no fundo, não há separação aí. Ela está falando de fé, mas essa fé é sempre acompanhada de obras. No capítulo 2 do livro de Tiago, nós vamos ler o versículo 23. Diz o seguinte: assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe atribuído como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. 24. Verdes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? O que nós podemos dizer sobre essa ligação intrínseca entre a fé e obras? Na verdade, existe uma ligação íntima entre o que é fé e obras. Encontramos vários textos bíblicos, não é? Mesmo quando Jesus Cristo, ele, depois de morrer, ressuscita, o que aconteceu com Tomé? Tomé, ele queria ver para crer, não é? É quando Jesus apareceu e disse as seguintes palavras: bem-aventurados aqueles que ouvem sem o quê? Sem ver, não é? Porque ele disse que eu queria ver para crer. Então, na verdade, nós, como cristãos, nós em nenhum momento vimos Jesus Cristo aparecer ou vir aqui na Terra, mas nós sabemos que ele o quê? Esteve através do que? Através da fé, não é? Então, é o resultado da fé que nós praticamos o quê? As obras. Por Deus ter me justificado, o que tem que fazer? Tem que praticar o quê? As boas obras. Aliado a isso, também queria comentar sobre a mesma lição, quando nós falamos do Abraão e de Raabe, né? Quando eu vou para o Gênesis, capítulo 24, nós sabemos que esta terra dos cananeus, de Canaã, era um povo que até o próprio Abraão disse para que o seu servo não pudesse levar o quê?
levar alguém da terra onde ele vivia. Sim. Versículos 2 diz o seguinte: disse ele ao servo mais velho de sua casa. Estamos em Gênesis capítulo 24, não é? Versículos 2. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas do quê? Dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o quê? Para o meu filho. Aqui encontramos que a Canaã era uma cidade tida como quê? Como idólatra, em que Raabe vivia. Mas o que acontece com Abraão? Diz: não, porque eu conheço esta cidade, eu não quero que meu filho, não é, tenha esposa com uma cananeia. Busque de onde quer, de onde eu venho. Agora, imagine esse contexto em que Raabe vivia numa cidade idólatra e depois, mesmo assim, ela é alcançada por quê? Por Deus. Aqui encontramos lições muito importantes, não é? Sobre a fé de Raabe. Por essa razão que Raabe, ela é lembrada no livro de Hebreus, capítulo 11. Não é? Este livro de Hebreus que é o quê? Os heróis da fé, em que Raabe está lá. Aqui encontramos a graça, na verdade, que é surpreendente. É algo que é incomparável. Sim, também queria acrescentar sobre o fato de Deus querer salvar a todas as pessoas que ouvissem falar do próprio Deus. Também encontramos na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 15, dos versos 21 a 28, a história da mulher cananeia. Aquela que foi ter com Jesus e disse que pedia para que curasse a filha que estava endemoniada. Então, nós encontramos ali os discípulos a dizerem para Jesus despedir aquela mulher. Por quê? Porque eles mesmos, os discípulos, também já vinham com preconceito dos cananeus. Então, nós ali vimos também o Jesus a dizer para a mulher respostas que pareciam não ser favoráveis para a mulher, onde diz que nós não podemos levar o pão dos filhos e dar aos cachorros, mas ela disse que mesmo os cachorros podem viver das migalhas. É ali onde Jesus depois diz que mesmo na terra onde ele estava não viu uma fé igual. Então, para dizer que essa fé, ou então essa fama que as pessoas tinham de Deus, desse Deus de Israel, contribuiu para que muitas pessoas de vários locais pudessem conhecer a Deus verdadeiros, aqueles que estavam dispostos no seu coração a aceitarem a Cristo. Podemos também dar exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana foi uma das mulheres que teve o privilégio de Jesus se declarar diante dela que ela estava diante de Deus, o que ele não tinha feito para os outros já há bastante tempo, mesmo para os próprios discípulos. Mais tarde ele se revelou ao Pedro, porque dizia que o Espírito Santo é que tinha dito a ele. Então conhecemos nós a história daquela mulher samaritana. Como disse mesmo o próprio Pedro, lá no livro de Atos. Vamos ler Atos capítulo 10, versículo 34. Lemos o seguinte: e tomando a palavra, Pedro disse: na verdade reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. É interessante que este texto acaba trazendo o ponto que eu queria comentar antes. Diz que aquele que pratica o justo é aceitável. Porque muitos podem pegar um exemplo da Raabe na questão da mentira, dizerem que existe momentos em que nós podemos mentir. Há mentiras que favorecem a obra do Senhor, mas em contrapartida nós vamos ver que não. Esse é um princípio maquiavélico, onde ele diz que os fins justificam os meios. Então, não é assim que funciona com Deus. O que nós precisamos, na verdade, chama-se posicionamento. Significa que ela poderia, sim, ter ajudado os espias sem necessariamente mentir. Nós sabemos que socorro viria de várias formas, porque Deus é um Deus que trabalha de várias formas. Agora, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre essa questão da mentira. No livro de Provérbios, capítulo 12, podemos abrir o livro de Provérbios, capítulo 12, de tal forma que aquele que nos acompanha pela primeira vez ou nunca tinha visto, não é? Que Deus é um Deus que não é de meio termos, não é? Ele sempre pauta pela verdade. Em Provérbios, capítulo 12,
no versículo 22, o que é que diz aí? Provérbios 12, versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então nós vimos aqui que Deus odeia os lábios mentirosos, mas ele se alegra com aqueles que falam a verdade. A mentira pode nos fazer perder o céu. A mentira pode nos fazer transgredir um dos 10 mandamentos, porque ele diz que não dirás um falso testemunho. Um falso testemunho consiste justamente em mentir. E vamos terminar esse assunto abrindo o livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse nos mostra que nós podemos perder sim o céu por questões de proferir mentiras ou sermos considerados mentirosos aos olhos de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, a Bíblia faz um alistamento das pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Diz que, mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no largo ardente do fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se nós lemos esse texto e prestarmos atenção naquilo que nós estamos a estudar no livro de Josué, vamos ver que esses elementos vão se enquadrar naquilo que era a sociedade onde Arabe se encontrava. Aqui fala-se de idolatria. Nós sabemos que lá eles eram idólatras. Então, são elementos necessários. Nós vimos que o próprio Josué teve que ser encorajado. Deus instigou a Josué que fosse um homem de coragem. E aqui por isso que diz que os covardes, aqueles que não são corajosos, não vão poder entrar no reino do céu, porque é preciso coragem para nós avançarmos com a mensagem de Deus. Agora, é necessário que nós entendamos que em qualquer circunstâncias, Deus sempre tem lá remanescentes. Exatamente. Não é? Assim como aconteceu no tempo de dilúvio, teve lá remanescente. Assim como aconteceu no tempo de Rahabe foi salva justamente com quem? Com sua família. Lá teve o quê? Remanescente. E também neste tempo do fim, não é? Se nós sermos como outros mentirosos, é claro que nós seremos o quê? Remanescentes. Outros serão remanescentes. Não pensemos nós que Deus, se não ter remanescente, eu mesmo vivendo na mentira serei o quê? Remanescente. Sempre Deus terá seus remanescentes. Por isso que a maior lição que nós podemos tirar dessa história ou desse posicionamento dessa mulher é que quando nós recebemos a mensagem da advertência, devemos nos posicionar do lado da verdade. Assim como ela fez. O posicionamento dela e o posicionamento de Deus diante do posicionamento dela revela aquilo que Deus faria se a comunidade onde ela estava inserida tivesse se posicionado do lado de Deus dos israelitas. Então, este é o apelo que nós fazemos ao querido irmão que nos acompanha, que sempre devemos nos posicionar do lado da verdade. Não podemos lutar contra a verdade. Por isso que nós precisamos firmar um novo compromisso. Então, quando nós olhamos na lição da terça-feira, nos traz esse novo compromisso, onde nós vimos que os espias, assim como com a mulher, houve algo que eles combinaram com ela, porque ela sabia que voltariam e destruiriam aquele povo. Então, o que eles combinaram e o que isso simboliza? Porque há um paralelismo que se faz entre o sinal que eles disseram a ela que devia colocar, estamos a falar de um cordão vermelho, não é? Então, faz-se o paralelismo com a questão da Páscoa. Então, o que esses símbolos ensinam sobre a salvação? Vejam que ela, conhecendo o terreno onde ela estava a viver e conhecendo os caminhos por onde os espias podiam passar com segurança, quando ela afirma este concerto, esta aliança com eles, então eles dizem que se você não denunciar esta nossa vinda, este nosso percurso, nós também salvaremos a tua vida. E aqui era muito importante que ela pudesse cumprir na íntegra tudo quanto eles disseram, que é para salvaguardar a vida dela e também da sua família. Exatamente. Porque ela pediu para que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs fossem salvos. Então, para isso, eles disseram, todos devem estar dentro da sua casa e com o sinal da corda por fora, por onde eles saíram, tem que estar lá. E veja que eu, quando estava a ler, eu disse assim que, olha,
ela, para não se esquecer de nenhuma forma, logo que eles saíram, ela também pendurou lá o sinal, que é para quando eles viessem. Ela tinha uma convicção, tinha uma fé, Exatamente. aquela fé que vivifica, porque ela disse: eu tenho a certeza que o vosso Deus vai tomar essa nossa terra. Então, ela é como se tivesse se declarado mesmo, já como pertencente ao povo de Israel. Então, nós vemos aqui que eles saíram, eles também cumpriram com aquilo que ela disse. Ela disse: vão até a montanha, fiquem lá 3 dias. Quando esses que vos perseguem tiverem ido e voltado, aí sim vocês já poderão também avançar. E quando eles chegaram lá de volta, contaram tudo a Josué. Exato. E também, continuando na fala da irmã Sandra, nós percebemos que aquele cordão também simbolizava o quê? O sangue. Não é? Aquele cordão devia ser colocado onde? Na porta. E o sangue, no tempo da Páscoa, devia ser colocado onde também? Na porta. Em que quem colocasse aquele sangue seria o quê? Seria salvo. Não é? Seria remanescente, neste caso. Assim como aconteceu com Raabe e sua família, por causa daquele cordão vermelho, eles foram o quê? Foram salvos. Olha só, queridos, a simbologia do sangue. E eu posso transportar esta lição para os nossos tempos. Exatamente. Sem o derramamento do sangue, não há salvação, não há remissão dos pecados, conforme diz o Hebreu, não é? Então, é basicamente isso, que nós, na verdade, temos que crer. E depois temos que olhar para o quê? Para o sangue de Jesus Cristo, para sermos quê? Para sermos salvos. É interessante, porque esses símbolos realmente vão demonstrar esse aspecto da salvação, porque só aquele que tiver sido lavado, não é? Pelo sangue do Cordeiro, aquele que tiver o sinal do Cordeiro, aquele que tiver o selo do Cordeiro, este sim é que vai escapar à morte. Então, são símbolos importantes. Agora, o que podemos dizer? A obediência de Raabe e a marca do cordão vermelho em sua casa são exemplos de fé em ação. De que maneira a nossa fé também precisa ser visível? O que nós podemos dizer? Porque nós vimos que ela foi uma mulher de fé e ela demonstrou a sua fé, agindo. De que maneira nós hoje, porque somos muitos que nós temos que cremos em Deus, de que forma nós podemos tornar visível a nossa crença para as pessoas? Porque é através desse ato que as pessoas podem vir a reconhecer o nosso Deus. Praticando boas obras, não é? Aqui temos a aliança entre 2 espias com Raabe. E esta aliança deve se cumprir, ambas das partes. Eu já dei exemplo aqui, eu vou dar de novo. Quando eu casei, eu tive uma aliança, um compromisso com quem? Com a minha esposa. Não é? Assim como Raabe também teve aliança com quem? Com os 2 espias. Em que esta aliança, cada um tinha um papel a desempenhar. Quando eu vou para aqui, o livro de Josué, este livro que nós estamos a ler aqui, nós encontramos o que aconteceu. Diz que os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Então, se Raabe não cumprisse com este compromisso, automaticamente os homens serão o quê? Serão livres do que? Da aliança. Exatamente. Então, é através das boas obras que, na verdade, nós cumprimos aquilo que foi o que? A aliança. O que Deus fez com Abraão? Houve uma aliança entre ambas as partes, em que Abraão devia obedecer os mandamentos de Deus e a aliança ia se cumprir. Por causa da obediência de quem? Do Abraão. O que Deus teve que fazer? Ele declarou que ia dar bênçãos a Isaac, a Jacó, não é? E depois ao povo. Não é? Eles entraram na terra prometida por causa da aliança que Deus fez a Abraão. Então, é basicamente isso, que esta aliança, não é, que os espias fizeram com a Raabe, se cumpriu, porque a Raabe também obedeceu. Através das boas obras, nós cumprimos sim. E também não deixando de parte, para além de nós sermos leais à aliança, e temos que saber que toda a graça e a misericórdia e a bondade de Deus estão acima de tudo. Exatamente. Então, nós podíamos finalizar esta lição do novo compromisso que nós precisamos firmar com Deus, lendo a citação do Espírito de Profecia, que aparece aí no penúltimo parágrafo. Alguém pode ler? Pela obediência, o povo deveria dar provas de sua fé. Assim, todos os que esperam
Aqueles que desejam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem reconhecer que eles próprios têm algo a fazer para garantir sua salvação. Embora seja somente Cristo quem pode nos redimir das penalidades da transgressão, devemos nos voltar do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé, não pelas obras. Contudo, sua fé deve ser demonstrada por suas obras. Exatamente. Então, nós vimos aqui, mais uma vez, que a graça de Deus não anula a nossa responsabilidade no processo da salvação. Porque quando nós afirmamos que conhecemos a Deus, devemos andar de acordo com os caminhos justos e retos do nosso Deus, não é? O que significa que as nossas obras vão revelar se nós adoramos verdadeiramente ao nosso Deus. Então, a fé e as obras são coisas que devem ser combinadas e elas vão andar de mãos dadas. Então, nós passamos para a lição da quarta-feira, valores conflitantes. Quais são as semelhanças e diferenças entre a história de Raab e dos gibeonitas? Porque nós encontramos aqui mais um outro grupo que, de uma certa forma, acabou já fazendo parte daquilo que é o povo de Deus mais tarde. Mas que semelhanças e diferenças nós podemos encontrar entre essas duas histórias? A primeira semelhança que eu encontro é que tanto os gibeonitas, assim como Raab, mentiram. Não é? E também a outra semelhança que eu encontro é sobre todos, assim como os gibeonitas, assim como Raab, terão ouvido falar de quem? De Deus. Quando eu vou para o Josué, capítulos 9, versículos 10, aqui encontramos os gibeonitas a reconhecer. Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu quê? O seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez os dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Seiom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Astarote. Todos, assim como Raab, eles já tinham ouvido falar de quê? De Deus. Por essa razão, eles temeram, porque eles já tinham vencido o quê? Várias guerras, não é? Assim como aconteceu no Egito. Quando nós vemos o Egito, era uma terra mesmo muito fortificada. E também tinha muitos deuses, mas eles venceram esta guerra sem o uso de quê? De armas, porque de natureza os hebreus não tinham nenhum armamento. Agora, vamos para as diferenças. Bom, nas diferenças que existem, não é? Entre os gibeonitas, juntamente com Raab, é na parte de crer, não é? Raab creu e depois seguiu a quem? A Deus, não é? Ou seguiu os israelitas. Enquanto que os gibeonitas tiveram que ser levados à razão para reconhecer o quê? O seu erro. Diferente da Raab. Raab não foi levada à razão para reconhecer que ela estava errada. Diferente dos gibeonitas. Por causa da mentira, tiveram que acontecer alguma coisa. Quando nós vamos para o Josué, não é? Tiveram que reconhecer alguma coisa, até que eles foram colocados como o quê? Como escravos, para eles reconhecerem que na verdade nós agimos de quê? Da mentira. E nesta história aqui nós encontramos aquilo que foi uma decisão tomada sem consultar a Deus. Por quê? Porque o povo de Israel, quando recebe aquele povo de Gibeão, eles chegaram lá, mentiram. E apesar de Josué ter perguntado: vocês são nossos vizinhos ou vocês estão entre nós? E eles disseram que não, nós viemos de muito longe. Lá se justificaram com pão que apodreceu, se justificaram com odres que já estavam podres, se justificaram com muita coisa, a dizerem que é o cansaço e também porque eles vinham de uma região longínqua. Eles falharam a direção de tanto os príncipes, assim como Josué, não consultaram a Deus e tiveram que fazer uma aliança com eles. Dessa aliança, eles não podiam voltar atrás. Por quê? Porque 3 dias depois, eles descobriram que, afinal de contas, eles eram dali mesmo, perto deles. E o povo, como sempre, né, começou a murmurar. O povo queria que essa aliança tivesse que se desfazer. Mas aí nós encontramos a importância daquela aliança que se faz diante de Deus. Porque eles fizeram a aliança, é como se tivessem colocado lá o selo de Deus, que não pode mais se quebrar. Então, também encontramos aqui esses valores conflitantes, né, onde encontramos que eles tiveram também aquilo que é
o título da nossa lição, foram surpreendidos pela graça. Por quê? Porque o povo de Gibeão, eles começaram a adorar juntamente com o povo de Israel. E aí eles comprometeram-se em deixar a idolatria e começaram a adorar também o Deus que o povo de Israel adorava. Então, aí houve justiça da parte de Josué, porque disse que vocês vão ser rachadores de lenha e também vão carregar água para o santuário de Deus. Mas, em contrapartida, aí eles receberam a graça deles também fazerem parte daqueles que adoravam o Deus verdadeiro, que foi bom, porque, de contrário, eles teriam sido destruídos, assim como os outros foram destruídos. Quando nós olhamos para Araab e os Gibeonitas, quando estávamos a falar aqui das diferenças, uma das coisas que me chama a atenção é que ela não toma a posição que ela tomou em função do meio, mas porque ela queria fazer parte daquele povo. Por isso que ela já havia reconhecido que Deus é o único, tanto no céu assim como na terra. Mas encontramos em contrapartida os Gibeonitas recorrendo à mentira para preservar a sua vida, não porque necessariamente haviam se convertido a Deus. Eles não queriam ter nenhum tipo de problema, mas queriam preservar a sua vida. Então, o que mostra que às vezes a compreensão que nós temos sobre Deus pode ser uma compreensão deturpada e nos levar a adorarmos a Deus não de todo o coração, mas por temer, não é? Por termos medo da ira de Deus, por aí adiante. Existem pessoas que se aproximam, vão à igreja não porque estão a ir para a igreja para cultuar a Deus por livre, espontânea vontade, mas eles têm medo, principalmente quando entramos na época em que a questão do inferno era a questão que soava muito. Se você não vai à igreja, você irá para o inferno. Então, as pessoas acabavam aderindo às igrejas não porque entendiam o que é estar na presença de Deus na sua casa de oração, mas por medo de ir para o inferno. Então, esses, por medo de perder a vida, se juntaram ao povo de Deus. Mas, mais uma vez, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao nosso Deus. Mais uma vez, nós vimos a graça de Deus surpreendendo a essas pessoas. Porque, pelo fato dessas pessoas, depois de compreender o verdadeiro caráter de Deus, se entregarem nas suas mãos, a graça pode lhes alcançar. Então, hoje nós somos chamados a sermos aqueles que espalham a mensagem de Deus de tal forma que as pessoas possam vir a ter um conhecimento genuíno e verdadeiro. E vamos ler o Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Provérbios capítulo 3. Porque a irmã Sandra aqui já avançava um dos erros que os líderes cometeram, que é a questão de tomar decisões sem consultar a Deus. Quando eles, como povo de Deus, de acordo com aquilo que era o plano de Deus, eles deviam sempre depender dele. Significa que em todas as ações que eles tomassem, eles deviam primeiro consultar a Deus para saber se ele aprova ou não, que é um exemplo para nós. Nós, como filhos de Deus, todas as nossas decisões devem partir do princípio da aprovação da parte de Deus. Devemos sempre consultar a Deus. Em Provérbios capítulo 3, no versículo 5, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Então, Deus está disposto a endireitar os nossos caminhos, tal como ele endireitou as veredas dos Gibeonitas, tal como endireitou as veredas da Araab. Ele está disposto hoje a endireitar as nossas veredas para alcançarmos a salvação. E por fim, encontramos a graça surpreendente na lição da quinta-feira, onde a questão que é nos colocada é como a solução de Josué combinou justiça com graça diante desta questão. Como é que ele conseguiu combinar a justiça com graça diante dessa questão que envolvia os Gibeonitas? O que nós temos a dizer? Bom, é claro que quando, na verdade, nós estamos num processo de santificação, existe aquilo que nós chamamos de mudança de comportamento. Não sei, tal como aconteceu com Josué. É por causa dessa graça, não é, que ele teve de Deus, ele sempre buscava ser tão justo possível, não é? Por exemplo, que quando nós vamos para o livro de Josué, capítulos 9, aqui, versículos 21, diz o seguinte:
E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa do quê? Dos líderes. 22. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: porque vocês nos enganaram dizendo que vivem muito longe de nós, quando na verdade vivem perto. Agora vocês estão debaixo de quê? Da maldição. Nunca deixarão de ser os quê? Escravos, rachando lenha e carregando água para o quê? Para a casa do meu Deus. Nós já debatemos aqui que na verdade eles deviam ser o quê? Destruídos. Mas por causa da graça e da justiça de Josué, o que ele teve que fazer? Usou da bondade, né, para que eles pudessem estar o quê? Abaixo dos israelitas. Diferentemente de Raabe. Raabe, se ela também tivesse usado do engano, não é, para com os israelitas, com os espias nesse caso, quer acreditar que também estaria o quê? Debaixo, ou também seria o quê? Executada, tal como aconteceu com o povo. Agora, aqui encontramos que, por causa disso, a graça foi o quê? Foi alcançada, não é, para estes gibeonitas. Também nós encontramos aqui que eles transgrediram, sim, mas a transgressão que eles fizeram não era criminosa. Por isso que eles tiveram a oportunidade e a chance de receber essa graça. E Josué também, por ter visto que ali naquela decisão que eles tomaram de fazer uma aliança, eles feriram aquilo que são princípios de Deus, então teve que tomar mais cautela para ver qual é a forma justa de poder livrar-se dessa situação em que eles se encontravam. Apesar de que o povo murmurava, queria que eles fossem aniquilados ou destruídos, assim como as outras terras, pior ainda por terem mentido, mas Josué ali teve um meio termo. De uma parte, aceitaram a eles como lenhadores, e como já tínhamos dito aqui, mas de outra parte, eles também podiam fazer parte da adoração. Costuma-se dizer que nós somos transformados com aquilo que nós contemplamos. Exatamente. Eles, como disse o irmão Cipriano, eles não tinham a intenção de adorar a Deus, mas por causa de sempre trazerem lá a lenha e a água e verem, e como já tinham dito que nós não vamos adorar ídolos, eles acabaram sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus. A graça também lhes alcançou e eles fazem parte, como diz o livro de Neemias, fizeram parte daqueles que foram transportados de volta de Babilônia para reconstruir o templo de Deus. Então nós vimos aí o poder transformador da misericórdia de Deus. Então as pessoas que são alcançadas pela graça de Deus, elas podem ser transformadas para a honra e glória do próprio Deus. Essa história pode nos ensinar, sim, como é que Deus lida com a questão da honestidade. Nós precisamos ser pessoas honestas. Em Ezequiel capítulo 18, podemos ler Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Diz o seguinte: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos de viver? Então, nós vimos que Deus não se agrada com a morte de nenhum ímpio. A morte de Jesus Cristo não é só pelos cristãos. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito. Então, significa que Jesus Cristo veio morrer por aqueles que lhe aceitam, assim como por aqueles que não lhe aceitam. Porque Deus quer salvar a todos. Mas aí já haverá a nossa responsabilidade. O que significa que a graça de Deus alcança até os ímpios. Porque Deus não se agrada na morte até dos próprios ímpios. O que Ele quer é que esses ímpios possam se converter dos seus maus caminhos e voltarem para o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho que leva à salvação. Não sei se queriam acrescentar, estamos quase na reta final. Eu só queria dizer que, mesmo se formos a notar, todos aqueles povos que foram destruídos, é porque a sua iniquidade atraiu os juízos de Deus. Amém. Mas naqueles que eles reconheceram os seus erros, submeteram-se à vontade de Deus, eles foram salvos. Um exemplo de fidelidade que também nós aprendemos aqui é que aquilo que os israelitas prometeram que iriam fazer, eles foram obrigados a cumprir. Então, nós como cristãos, somos chamados a sermos pessoas fiéis às nossas promessas, fiéis à nossa palavra. Assim como Deus é fiel às promessas que Ele faz a nós, Ele é fiel na palavra que Ele concede a nós. Nós somos chamados a seguir este exemplo. Diferente deles, nós precisamos primeiro
consultar a Deus e termos aprovação, assim vamos poder fazer a promessa e vamos poder ser fiéis à promessa que nós fizemos. Então, chegamos na reta final e vou ler aqui o que o autor diz neste último parágrafo da lição da quinta-feira. Ele diz que o propósito final de Deus não é punir os pecadores, mas vê-los se arrependerem e conceder-lhes sua misericórdia. Devemos entender o subterfúgio dos gibeonitas como um apelo à misericórdia de Deus, ao seu caráter de bondade e justiça. Então, nós precisamos compreender o caráter de Deus. Quando nós compreendermos melhor o caráter de Deus, veremos claramente que Ele não tem o propósito de condenar ou julgar as pessoas, mas quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltemos para o caminho da justiça. Últimas considerações, irmão Rogério. Muito bem. Em jeito de últimas considerações, eu gostaria de ler o livro de Apocalipse, capítulos 3, versículos 18. Diz o seguinte: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Por que eu trouxe este versículo aqui? É que, na verdade, nós, como povo de Deus, nos intitulamos como conhecedores de quê? Da palavra de Deus. Não é? Pensamos que na nossa igreja simplesmente é que há o quê? A salvação. Aqui encontramos a história de Raabe, que não era israelita, mas foi salva por causa da sua fidelidade a Deus. Agora, não importa que tipo de pecado você cometeu, nós sabemos que Deus sempre o quê? Alcança mesmo aqueles que são inalcançáveis. Amém. E para terminar aqui, no livro Filhas de Deus, não é? Diz o seguinte: a cidade de Jericó era dedicada à idolatria, mas extravagante. Os habitantes eram muito ricos, mas todas as riquezas que Deus lhes tinha dado consideravam como dádiva de seus deuses. Tinham ouro e prata em abundância, mas como o povo antes do dilúvio eram corruptos e blasfemos, e por suas obras má insultavam e provocavam o Deus do céu. Os juízos de Deus foram suscitados contra Jericó. Ela era o quê? Uma fortaleza. Mas o que aconteceu com esta cidade? Desapareceu. Simplesmente Raabe e sua família é que foram, não é, reconhecidas. E Raabe, hoje em dia que eu digo, ela está onde? Na sepultura. Mas no dia em que Jesus Cristo voltar, ela será ressuscitada para viver com Jesus Cristo eternamente. Agora eu gostaria que o irmão também, ou a irmã, pudesse ter essa esperança viva que nós encontramos aqui na história de Raabe. Amém. Também convidamos desde já os irmãos para subscreverem-se no canal, ativarem o sininho de notificação, compartilhar este vídeo e comentar com os demais. Irmã Sandra, últimas considerações? Em breve, de últimas considerações, eu gostava de agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade e dizer, conforme nós estudamos aqui nesta lição e também buscamos outras lições da Bíblia, Deus não faz diferença entre as pessoas, não faz exceção entre as pessoas. Todos aqueles que o aceitam, Ele vai salvar. Não existe a predestinação. Amém. Então, desta forma, nós terminamos com o estudo da nossa lição. E mais uma vez queremos convidar ao querido irmão, a querida irmã, para que possa colocar seus pedidos de oração, assim como comentar esta lição e compartilhar este conteúdo para com outras pessoas. E o nosso apelo é que Deus realmente não faz exceção de nenhuma pessoa. Não importa o tipo de pecado que você cometeu ou está a viver nele. Desde o momento que você se entrega a Deus de todo o coração, se arrepender deste pecado, estar disposto a abandonar este pecado, o Espírito Santo vai te capacitar e Deus vai poder te receber de braços abertos. Então, ficamos por aqui e contamos com a vossa presença na próxima lição, a lição número 3. IAG, juntos avançaremos.